Guerreiros, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Observa que eu vim trabalhando a respeito do processo da Bíblia, vindo tanto dos manuscritos, passando por edições, passando por traduções, e essa tradução ela se encontra dentro de uma determinada versão. Versões que eu dei vários exemplos, seja a NVI, a JFA, né, a NAA, a ARC, nova tradução na linguagem de hoje, a LTT, a linguagem tradicional ali, né, da tradição tradicional, entre si outras e outros, século XXI, né, NVI, NVA, NVT, muitas e muitas traduções tem hoje. O que temos que entender também é sobre as diferentes bases textuais. Observa aqui, ó. Aqui, ó, diferentes, né, bases textuais. Diferentes bases textuais de escrever. Maior. Aqui, ó. Às vezes, aqui, ó. Ou melhor dizendo também, né, as diferentes traduções. Aqui, ó. Deixa eu colocar. As diferentes traduções. Por que muitas das vezes essas diferentes traduções? Porque essas diferentes traduções, elas estão envolvidas, relacionadas e vindo direto de determinadas bases textuais. Aqui, ó, bases textuais. Bases textuais essa, que aqui também eu aconselho se aprofundar, seja o famoso textos receptos, seja aqui o texto majoritário, seja aqui o texto bizantino, né? Texto ali de Bizânio, texto bizantino, que é estudado por muitos, que ele seria o texto usado pelos irmãos da Ásia Menor. Há alguns que ficam entre, né, esse questionamento, que o texto bizantino seria ali o texto grego estudado, ou o texto lido ali, melhor dizendo, que era o texto que estava ali com os irmãos na Ásia Menor, e também o famoso texto eclético, texto crítico, né? Texto crítico também eclético. Aqui, ó. Todos esses textos aqui, guerreiros, são feitos para ter ali um determinado Novo Testamento ali, voltado mais para o original. Tanto os textos receptos, os textos majoritários, o texto bizantino, o texto crítico ali, que é eclético, que é um pouco de cada ali, dentro de ter um compêndio, né, de livros ali que está envolvido dentro do Novo Testamento, voltado ali mais apurado, né, bem mais voltado ali para o original. Então temos que entender que há diferentes, eu até coloquei errado aqui agora que eu fui ver, né, aqui, ó, diferentes traduções. Por quê? Porque essas diferentes traduções? Por conta das bases textuais. E essas bases textuais, elas se divergem entre si. O texto recebe, que possui 39 edições, ele difere em versículos do texto majoritário, do texto bizantino, do texto crítico, e esses outros também. Ambos têm esse trabalhar dentro dele, eles se divergem. Temos que entender o porquê muitas das vezes as nossas traduções, elas estão diferentes de alguns versículos, diferente de algum texto. Tem versão, o famoso contexto ali de Marcos, olha aqui, ó, Marcos
16, 9, outros vai até o Marcos 16 e vai bem mais para frente ainda, né? Ultrapassa o 9 ali, que é o famoso conhecido como final breve. Aqui, ó, final breve, que é o que terminou no 9, e final longo, que vai mais adiante. Isso acontece quando você pegar uma versão bíblica desse modelo. Isso não aconteceu hoje. Não é o tradutor que modificou ela hoje. Não é o tradutor que corrompeu, que tirou. Muitas das vezes você está acostumado com uma versão maior, que tirou essa versão maior e colocou. Não, é porque o tradutor se baseou em uma base textual, que esse versículo aqui, que esse capítulo 16, ele termina até o 9. Os outros, como de padrão, muitas das vezes você tem na sua versão bíblica, se baseou em um texto que ele vai até o versículo mais longo. O capítulo é mais longo. O famoso João, continuar na mesma cor aqui, o famoso João 5, versículo 4. O famoso versículo 4 ali do anjo. Você vai ter versão bíblica que ela está em colchete. Ela está aqui, ó, em parênteses, né? E quando está assim, todo aquele que estudou sabe que é porque em alguns manuscritos não se encontra esse versículo. Então você vai ter tradução bíblica que vai possuir esse versículo, muitas traduções. Você já vai ver outras que não tem. Quando você pega o famoso João, aqui, ó, o João 7, 53, e todos foram para a sua casa. Muitas das vezes ele vai estar aqui, ó, assim. Outros nem ele vai ter, outros já vai ter. Por quê? Por conta da base textual, que se diverge em si, e as traduções vêm dela. Você pega o próprio capítulo 8 aqui, ó, após o versículo 53, entra em João 8, do 1 ao 12 ali, ó, 11, o famoso texto da mulher adúltera, a mesma questão. Vai ter traduções que ele está em parênteses, já é para você ficar com o seu olhar ali nele e estudar a respeito. Vai ter outros que ele está normalmente, outros ele vai estar sem, não vai ter o versículo, ele já vai pular para o versículo 11, ou 12, né, ou 12, melhor dizendo, que Cristo fala sobre o testemunho dele, né, e o Pai está testemunhando sobre ele. Já pula logo, eu sou a luz do mundo. Então, por quê? Por conta das bases textuais, que a tradução está ali vindo dela. Se diverge o texto dentro dessa própria base textual. Se não entender dessa maneira esse processo, falamos besteira. E besteira, irmãos, o que tem mais aí é besteira. É que o diabo está modificando tudo. É que bem que foi falado que ia chegar um momento que o diabo ia modificar a Bíblia. Não. Muitas das vezes está aparecendo muitas versões bíblicas dentro das suas traduções se divergendo, porque é trazendo esse divergir que lá atrás já acontecia. Tudo isso porque desde das aulas que eu apliquei, dos vídeos que eu fiz, tudo isso porque os próprios manuscritos se divergem entre si, as próprias edições se divergem entre si, as bases textuais se divergem entre si, porque não temos o original mesmo, os autógrafos. Observa isso compreendido? Diferentes traduções, bases textuais, textos recépticos, texto majoritário, o texto de bizantino, né? E isso você tem, esse é o motivo e a razão das passagens com diferença. Não decidir mudar, não modificar, não é um alterar. Essas tradições manuscritológicas eram distintas, estavam dentro e vem ali os critérios editorial diferentes. Então o que acontece aqui hoje, que eles falam que é um mudar, foi mudado, vamos mudar, foi um atualizar, foi um atualizar, ou até mesmo fala, não, foi corrompido, foi modificado, mas isso já existia, isso aqui já existia. E essa base, os manuscritos que nós temos hoje por evidência, foi o que dá origem aos textos bíblicos que nós temos hoje.
Aqui, ó, os manuscritos. Manuscritos ali que nós temos, que em épocas até mesmo distintas, século 1, 2, 3, 4, 5, são ali de épocas distintas, do Vaticano, do século 4, entre outros, século 2, século 3, né, Bizantino, século 2, ali, olha aí, ó, observa, eles já tinham o seu próprio manuscrito dentro de uma forma distinta, e até mesmo houve critérios dentro das edições, houve critérios editoriais ali. E nós temos que saber, entender sobre esses critérios ali, editoriais diferentes. Por isso temos novas revisões, versões, né, dentro das traduções aqui, ó. Critérios aqui, editoriais diferentes. Aqui, ó. Aí por isso você vê o que? Você tem uma nova o que? Revisões, que é o que quem não entende chama disso aqui. Você tem o que? Novas revisões, né? Atualizações. Das novas traduções. Por quê? Porque esse critério, até mesmo os editoriais, as edições, teve um critério diferente. E os próprios manuscritos estavam ali distintos, tinham o seu olhar distinto. E quando você vê as traduções, ela se baseia dentro de manuscritos que tem hoje por evidência. Que os manuscritos hoje, que temos hoje por evidências. E dentro também das próprias edições que está hoje em evidência. Em evidências. Que está hoje aí manifestas para nós. Que está manifestas, disponíveis, né? Tanto os manuscritos quanto as edições estão disponíveis. E as traduções vêm delas. Aqui, ó, disponíveis. Aí, ó, disponível. Entendendo, guerreiros, entendendo dessa forma, aí nós vamos entender. Muitas das vezes a NA, a NVI, aqui JA, a JFA atualizada, né? João Ferreira de Almeida. Atualizada. Olha aí, vamos entender o porquê essas versões têm as suas revisões, porque essas versões têm as suas atualizações e porque essas versões dentro da tradução têm o seu revisar. Por conta disso aí, desse processo linguístico que eu falei, linguístico, acadêmico, arqueológico, histórico, esse processo envolve todos esses trabalhar. Se não entender desta forma, vamos estar falando asneira, doideira, coisa que não sabemos, porque o texto bíblico ele é traduzido através disso aqui. Aqui, ó, texto bíblico. Ele é traduzido aqui, ó, traduzido através disso aqui. Manuscrito que temos por evidência e edições que temos por evidência, né, que está manifestado. Fora disso, vamos falar o que não sabemos, salientando que a palavra de Deus ela não muda. As edições que são ali críticas, né, que foi produzida pelos estudiosos. O que muda é a forma de tradução, né, que é revisada, que com ela apresenta ali ao leitor dentro de uma nova versão. Aqui, ó, a palavra de Deus, palavra aqui de Deus, ela não muda, não acontece isso aqui. Aí o que agora passa por um determinado critério é isso aqui, ó. É as edições, a base textual que passa por um determinado critério. Se não entender dessa forma, vamos estar falando o que não sabemos. Se não entender esse processo aí,
entendeu? É as bases textuais, as edições críticas que eu coloquei lá em cima, que passa, que ela está disponível para nós, né, que passa por esse determinado critério. Sendo assim, o que muda é a tradução, que ela é revisada, né, a tradução aqui, ó, que ela é revisada, atualizada junto com as suas versões e chega de uma nova forma dentro ali, ou que é apresentada até o leitor. Aí o leitor, ao leitor, melhor dizendo, ao leitor é apresentada uma determinada forma da versão, né? Seja ela as suas versões e dentro das suas traduções. Que esse rápido estudo possa ficar compreendido em nós.